Olá, todos bem? Vamos para mais uma semana. Essa está sendo a nossa primeira semana de dias alternados, né? Para quem me segue lá no Instagram, eu comentei com vocês que eu estaria trocando os dias dos nossos vídeos aqui no canal. Então nós vamos ter toda terça e toda sexta, porque eu tô tendo que dar um pouquinho mais de atenção pro Instagram e leva um pouco de tempo, a gente pesquisa bastante conteúdo, eu tento trazer informações o mais coerentes e corretas e completas possíveis para todos vocês. E também tem os atendimentos, né, e a função de abertura de salão, e aí atendimentos a domicílio e os filhos, mas a educação tá sempre num patamar muito elevado dentro da minha vida e eu jamais vou deixar de dividir o meu conhecimento e informações com vocês, porque para mim é um grande prazer estar aqui. Por isso que eu espero que esse canal ele cresça muito, muito mais além do que a gente possa imaginar, que é para poder alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, e eu conto com a ajuda de vocês, certo? E aí o nosso Você Sabia fica toda segunda, quarta e sexta, tá bom, galera? Bom, a nossa semana quente, abafada, né? Não sei nem se não vem chuva por aí, porque, gente, ontem e hoje realmente tá escaldante o sol. Acabei de chegar da rua, tá um terror. Quem tiver que ir para algum lugar que vá para o ar-condicionado, shopping, aqui não tem shopping, mas shopping, supermercado, farmácia, ou pra praia mesmo, né, que daí tem o mar, ou fica dentro de casa no seu ventilador, no seu ar-condicionado, tá ótimo, né? Mas a vida não é tão simples assim, a gente precisa trabalhar. Bom, essa semana, esse vídeo especificamente, a gente vai iniciar uma conversa, né? Porque no próximo vídeo dessa semana também a gente vai permanecer nesse tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre tricologia. Eu acho que é um assunto extremamente interessante para que a gente aprofunde ainda mais o conhecimento sobre o fio de cabelo. A gente fala muito sobre o externo, né, que é a cor, o tratamento, um pouco interno também, a gente sabe que a coloração penetra, o tratamento também, mas acaba sendo muito mais o visual do cabelo do que propriamente o conhecimento fisiológico do fio. O que é tricologia? Nada mais é do que teoria, o estudo do fio de cabelo. Então, quando a gente fala em conhecimento profundo de fio, nós falamos em tantos assuntos ao mesmo tempo. E eu vou começar com o básico mesmo, literalmente falando sobre o básico. Qual que é a correta divisão do fio? O fio de cabelo, um fio de cabelo, ele é subdividido em 3 partes principais, que é a cutícula, o córtex e a medula. E é o nosso assunto desse vídeo. Ai, Cacá, mas isso é tão básico. Acreditem ou não, a gente sempre traz algo diferente em cada vez que tocamos nesse assunto, certo? Então vamos começar de fora para dentro. As cutículas. Existem vários estudos em relação à quantidade de camadas de cutículas, então eu vou pelo mais regrado, mais conhecido, que realmente eu tenho certeza absoluta que tem fundamento, ok? Então, em média, as cutículas do cabelo, elas vão entre 6 até 12 camadas. Obviamente que isso depende da espessura do fio. Quanto mais fino, menor a quantidade. Quanto mais grosso, maior essa quantidade. Lembrando que as cutículas, elas não têm, a cor do fio, ela não é a cor externa onde nós enxergamos. A cor da nossa altura de tom, da nossa cor natural, ela é interna, ou seja, as cutículas elas são transparentes. A cor que nós enxergamos é literalmente a cor absorvida e transformada dentro do córtex. Então as cutículas elas podem ser de 6 a 12 camadas e ela se forma de uma transparência perfeita, aonde nós conseguimos visualizar a olho nu externamente a cor interna do fio, certo? A cutícula, ela é sobreposta como se fosse uma escama de peixes, então é uma sobrepondo a outra, e basicamente quando aplicamos coloração, descolorimos o cabelo ou simplesmente não tratamos, as cutículas elas vão se dilatando, e é onde nós temos a sensibilização delas. Isso é muito importante sabermos, porque
Pode correr o risco, Cacá, de eu perder completamente uma camada de cutícula? Isso ocorre quando a gente tem um rompimento da fibra. Então nós não perdemos camadas de cutícula, nós simplesmente vamos deixando elas tão dilatadas por falta de tratamento ou por excesso de processos químicos, que automaticamente por esse excesso ou falta de cuidado, ela se rompe, certo? Lembrando ainda que as cutículas, quanto mais fino, menor a quantidade, obviamente o cabelo tende a ser muito mais fácil de ser atingido por qualquer tipo de sensibilização, certo? Por isso que o cabelo mais grosso, ele demora mais para obter um clareamento, obviamente porque ele tem uma quantidade maior de cutículas, isso significa uma proteção maior em relação à parte interna que é o córtex, ok? Segunda parte do fio, o córtex. O córtex, ele ocupa, em média, 80% do diâmetro do fio, ou seja, é a sua quantidade maior. E lá no córtex ocorre todas as transformações de cor e de forma. Então, quando eu faço a aplicação de uma coloração permanente, cobertura de brancos, toda a cor se transforma dentro do córtex. Quando eu faço um alisamento definitivo, a mudança da estrutura vai na camada mais profunda que nós chamamos de camadas de enxofre, né? Pontes de enxofre ou pontes de sulfeto, isso a gente vai chegar mais profundamente. Acredito que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alisamento definitivo e todas as diferenças entre eles. Embora não esteja tão em alta, é necessário ter esse conhecimento, né? Quando chega algum cabelo assim ou quando a gente precisa diagnosticar algo dessa forma, ok? Então, toda transformação de forma também ocorre dentro do córtex. E quando eu tenho uma cutícula extremamente sensibilizada e dilatada, o córtex ele fica exposto. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que aplicam coloração e simplesmente a coloração não tem durabilidade, a cor oxida muito rápido, a cor desbota, o marrom vai ficando vermelho, o laranja vai ficando uma cor de salsicha, de água de salsicha, que nem o povo costuma dizer, é porque a cutícula ela não está completamente selada, tratada, nutrida, reparada. Então, o que acontece? Ela começa a ficar dilatada e o córtex completamente exposto. Se eu não tenho as cutículas seladas e tratadas para proteger a cor que está dentro do fio, obviamente a oxidação ela vai ocorrer muito mais rápido do que o tradicional. Em média, uma coloração, ela tem, em média, dependendo da marca, mas é uma média bem boa, assim, de 21 a 24 lavagens de durabilidade para iniciar o desbotamento dessa cor. Óbvio que isso tem vários fatores. Se a cliente usa produtos bons em casa, se ela trata da forma correta, se ela coloca protetor quando ela vai lavar o cabelo, isso tem, né, 1 milhão de fatores que podem interferir, vocês sabem, mas em geral, a tecnologia da coloração, ela fala isso, tanto da coloração quanto do tonalizante. E aí, muitas pessoas dizem assim, Cacá, nossa, como eu escutei isso na minha vida, quanto tempo vai durar essa coloração? Não sei. Depende do cabelo que você vai aplicar. Ah, não, mas tem que ter uma duração, uma média. Tem, é de 21 a 24 lavagens. Quanto vai durar essa máscara que eu coloquei no meu cabelo? Não sei. Não tem como diagnosticar, porque vai depender da estrutura do fio que você pega, ok? E é mais uma dica, né? Se eu tenho um cabelo sensibilizado, obviamente que eu vou influenciar, né, positivamente a minha cliente, falando que se ela quer durabilidade de cor, obviamente ela precisa ter um cuidado em relação a isso, certo? Ainda falando sobre o córtex, ele ocupa esses 80% do diâmetro do nosso fio, ele é sim a parte mais importante, porque é ali que ocorrem todas as transformações de cor, e ele é composto por várias células. Entre essas células, na verdade, entre todas as células, existe um cimento, uma membrana bem leve, que une uma célula à outra. E essa união, ela é feita através de um componente chamado CMC, cimento de membrana celular. Então o nome já diz, ele é um cimento, ele une essas células de dentro do córtex. Se eu não tenho um tratamento específico ou se a minha cutícula já está completamente exposta, eu vou perdendo esse CMC. E aí uma célula fica em contato com a outra, ocasionando uma oxidação ainda muito maior ou ainda a perda de todo o tratamento que você aplica no fio, certo? Isso nada mais é do que
cuidados específicos do cabelo da sua cliente. Se o cabelo está danificado, está sensibilizado, senta ela na cadeira, veja o que é necessário e faz ela entender que o tratamento é primordial, certo? Ah, mas eu não vou vir no salão. Ok, mas veja o que é necessário e a manutenção pode ser feita em casa. Se ela vier pelo menos de 15 em 15 dias para fazer um tratamento mais profissional no salão, a gente já está no lucro, né? Já tem que orar, agradecer, ficar de joelho no milho que tá ótimo. Terceira parte do fio, que é a mais interna e a central, a medula. Até hoje tem muita especulação em relação à medula, porque não existe uma comprovação do que realmente é a função dela dentro do córtex. O que se sabe até dentro do fio, né? O que se sabe até hoje é que ela serve como termorreguladora do fio, que é assim como a pele tem uma média de 36 graus do calor, o fio também tem, só que é a única função que até hoje foi descoberto que ela teria. Então é algo importante, obviamente, todas as funções de dentro do fio é importante, mas também sabemos que em breve aí pode ser que alguém descubra mais alguma informação. Eu só vou, existem já especulações, mas eu só repasso quando realmente eu tenho certeza absoluta e se a fonte ela é segura, tá, galera? É literalmente uma investigação policial. Me dá provas, que daí eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, né? Porque de repente pode aparecer dúvida em alguém e dizer assim, ah, Cacá, me chama lá no direct, eu coloco aqui nos comentários ou me chama no WhatsApp, ah, eu quero informação tal, tal, tal. Eu tenho certeza absoluta e tenho como comprovar da onde que eu retirei essa informação, tá bom? A medula, ela ocupa em média de 15 a 17% da espessura do nosso fio. Como ela é conhecida como termorregular a temperatura do corpo, a temperatura do fio, ela é seccionada dentro do fio. Então ela não é uma linha reta e contínua, ela é toda seccionada, como se fosse uma faixa de segurança, né, para ficar mais prático para a gente entender. E dependendo do fio de cabelo, ela pode nem estar presente. Como saber isso? Olho nu, não temos como saber. Só que olha que interessante, a medula em locais com frio mais intenso, como a Antártida ou o Polo Norte, tem alguns animais que contêm pelo, por exemplo, o urso polar, que tem o seu pelo, o seu pelo específico, ele tem 80% do diâmetro medula. E por que isso? Se é exatamente o contrário, né, do cabelo humano. O cabelo humano tem 80% de córtex e eles têm 80% de medula, porque se ela serve como termorreguladora, automaticamente aquele pelo serve para aquecer nesses locais extremamente frios. Isso é muito interessante, gente. Tenho certeza que muitos de vocês já sabem sobre isso, mas eu acho tão interessante porque foi tudo, Deus criou tudo perfeito, né? Incrível. Então, a preocupação de um animal que é específico para aquele local mais gelado, né? Diga-se de passagem, né? Incrivelmente gelado, tem 80% de medula exatamente para que possa proteger a sua pele por baixo daquele pelo. Então isso é maravilhoso. Totalmente ao contrário do cabelo humano, que dependendo do fio nem está presente, né? E o aquecimento é importante, é bem importante para trazer também bastante emoliência para o fio. Mas lembrando que o que realmente dá emoliência pro fio são as células de melanina, né? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, que a gente vai entrar um pouco mais sobre tricologia, mas voltado também para o pigmento natural do fio. Bom, então só para a gente recapitular nesse vídeo, o fio de cabelo inicialmente é dividido, basicamente falando, né, é dividido em 3 partes, cutícula, córtex e medula. Essas 3 partes são as principais, na verdade as únicas que formam o fio, e cada uma tem uma especificação, tem uma função específica no fio. Essa subdivisão ela é extremamente inteligente, cada um tem o seu papel fundamental dentro do fio, mas a gente não pode esquecer que o tratamento acaba sendo o motor que faz tudo isso funcionar. Então, faça um bom diagnóstico no cabelo da cliente, principalmente se é um cabelo colorido ou mechado. Às vezes não tem brilho, às vezes o cabelo está extremamente poroso, o córtex está extremamente exposto
e a gente não sabe por que a coloração não tem durabilidade naquele cabelo. Investiguem o que ela faz ou o que ela não faz em casa. E aí vocês têm já 50% do caminho andado, porque eu tenho certeza que o conhecimento sobre o tratamento, sobre o que é necessário para cada tipo de fio, vocês tiram de letra, mas qualquer coisa também eu posso auxiliar nesse momento. Ok? Galera, vou pedir a ajuda de vocês, curtam, compartilhem, façam perguntas. Se não quiser deixar nos comentários aqui no vídeo, me chama lá no direct do Instagram, Cacá Couto Oficial, que eu vou amar conversar com vocês. Eu tenho alguns pedidos de temas anotados, mas eu já tinha uma programação feita antes, então eu vou automaticamente zerando esses pedidos de vocês. Eu tô adorando ter esse contato pelo Instagram com as pessoas. Bastante gente tá me chamando no direct, até para falar sobre os vídeos do Você Sabia. Semana que vem nós vamos ter outra profissional lá no Instagram falando de assunto completamente diferente do que eu falo, mas ainda dentro do mundo da beleza. Então a gente permanece, como você sabia aí, com algumas semanas, pessoas e profissionais incríveis, diferentes de mim, porque eu fico mais voltada para o cabelo e para unhas, né? E aí eu quero trazer aí uma profissional que vai falar também sobre estética facial para vocês, que está super em alta. Eu acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho mais, certo? Obrigada mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir e compartilhem, gente, compartilhem, comentem, porque daí o YouTube entende que é um assunto relevante e acaba levando essa informação para muito mais pessoas do que a gente está alcançando. Agradeço demais o carinho de vocês, sexta estamos de volta e ótima noite para todos e que a semana seja abençoada e com muito movimento para vocês nos salões, certo? Muito obrigada!